A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós hoje estaremos iniciando uma nova série de palavras sobre o poder de Deus, como manter o fogo aceso. E eu vou te dar algumas palavras sobre isso, como você vai manter esse fogo aceso, como continuar manifestando o poder de Deus, como continuar fluindo no Espírito Santo. Mas antes da gente dar continuidade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe, acione o sininho também e compartilhe essa palavra com mais pessoas. Amém? Irmãos, hoje, deixa eu falar algo aqui antes. Hoje eu acordei com expectativa boa acerca daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu sempre tenho falado isso, normalmente nos meus vídeos, nas minhas ministrações, quando eu prego também na nossa igreja, nas nossas igrejas, na igreja também, eu falo isso. E as pessoas, isso é opinião, né? Não sei o que passa no coração das outras pessoas, mas a impressão que dá é que acho que eu estou falando uma palavra de efeito, né? Um chavão. Mas eu quero te dizer que eu de fato creio nisso, de que algo vai acontecer, algo bom vai acontecer. Uma expectativa no coração, a fé que alguma coisa boa vai acontecer na minha vida naquele dia. Eu verdadeiramente creio nisso. Eu espero uma coisa muito grande que Deus vai fazer. Mas deixa eu te falar. Essa expectativa eu quero te falar que acontece. Então quando eu acordo de manhã, algo de bom já aconteceu na minha vida. O que, pastor? As misericórdias do Senhor se renovou mais uma vez para comigo. Eu abri os olhos, aleluia. Mais um dia que Deus me deu para cumprir o propósito dele. E isso é uma coisa boa. Quando eu acordo, vejo minha esposa saudável do meu lado, isso é uma coisa boa. É uma expectativa que algo já aconteceu de bom. Quando eu vejo as minhas netas, a Alisson e a Antonella, isso já é coisa boa. Vejo o meu filho, o Fábio, vejo a minha nora. Quando eu olho no WhatsApp, meu filho lá de São Paulo fala, olha, eu estou com saudade de vocês. Isso para mim é uma coisa boa. O meu filho fala, estou com saudade, não vejo a hora de ver vocês. Isso são coisas boas que já aconteceram só ao abrir os meus olhos. Ao ver a minha neta, ao ver a minha esposa, ver a minha nora, né? Pasmo, eu fico feliz em ver minha nora, aleluia. Isso para mim são coisas boas. Então essa é a minha expectativa, de acordar todas as manhãs e ter essa expectativa de que coisas boas vão acontecer, e acontece. Mas eu creio que algo maior ainda vai acontecer. Não que vai beneficiar não somente eu, mas toda a igreja do Senhor Jesus, toda a minha casa, toda a minha família. Então, quando eu vou para a igreja ministrar, isso já para mim já é uma coisa boa que já aconteceu. A oportunidade que eu tenho de pregar, de ministrar, de proclamar, de manifestar o poder de Deus, isso já é uma coisa boa. Você está entendendo? Isso não é apenas um jargão, uma palavra de efeito. De fato, isso é o que eu creio. E isso tem acontecido na minha vida e pode acontecer na sua vida. Qual é a sua expectativa? Que coisas boas já aconteceu com você hoje? Hoje, quando você abriu o olho, os seus olhos foram abertos, o que já aconteceu? Eu disse aqui, as misericórdias do Senhor se renovou mais uma vez, a graça do Senhor já foi derramada, que eu pude ver minha esposa, minhas netas, meus filhos, o outro com saudade lá. Ah, isso é poderoso. Saúde, a igreja no qual eu sou pastor, os pastores no qual eu também sou pastor, a equipe que Deus me deu, a equipe que eu pertenço, a equipe que eu lidero, isso já são coisas boas. Aleluia! Você entende isso? Você compreende? Não é só uma palavra de efeito. Eu creio de fato nisso. A minha expectativa, quando eu acordo, é que coisas boas vão acontecer para mim, na minha vida. E através da minha vida. Amém? Mas esse não é o assunto de hoje, não. O meu assunto é sobre como manter o fogo. E hoje eu quero falar, ou seja, para manter o fogo, você precisa exercitar a fé. Para manter o fogo aceso, você tem que exercitar, alargar, aumentar a sua fé. Então, como que é que o poder de Deus flui? Através da fé. É liberando, ou seja, a fé. Ou seja, o fogo de Deus, o poder de Deus, ele é manifestado, ele é liberado através da fé. E esse poder não é só para alguns, não. Alguns privilegiados. Não existe isso.
Eu não sou tão eloquente, eu não sou tão articulado como algumas pessoas, a minha classe social não é adequada. Não, para. Só existe um critério. Qual é o critério? É você crer. Crer em Jesus Cristo. Crer na obra do Calvário. Crer na obra da cruz. Só isso. É crer. Essa é a única condição. Crer em Jesus Cristo. Esse é o único critério. Crer no Senhor Jesus Cristo e abraçar a obra do Calvário. Amém? E eu creio que você já fez isso. E esse poder pode ser liberado agora. Se você quiser agora, nesse exato momento, você pode liberar, manifestar o poder de Deus. Irmão, Jesus deixou isso para mim e para você. É para os dias de hoje, não é só para os dias da igreja primitiva, não. É para os dias de hoje, é para amanhã. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto a igreja não for tirada desse mundo, Jesus deixou isso para mim e para você, para manifestar, fluir no poder de Deus, no fogo do Senhor. Olha o que está escrito, Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Olha o que Jesus deixou para mim e para você, hoje, agora. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, eles serão sarados. Isso é para mim e para você hoje. O que é isso, pastor? Isso é manifestação de poder. Irmãos, a fé é algo importante para que eu e você possamos fluir, para que eu e você possamos manifestar o poder. A fé é algo importantíssimo para mim e para você. Agora, eu não sei se você já parou para pensar, eu tenho uma pergunta. Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo. Aí você fala assim, pastor, eu tenho fé, eu creio, eu vou manifestar esse poder. Eu já tenho isso, eu já fui batizado no Espírito Santo, e eu quero manifestar o poder de Deus. Mas se o outro lado não tiver fé, só eu tenho fé e o outro não. Se eu estiver orando por alguém que está enfermo, só que essa pessoa não crê, ela não acredita, ela não tem fé para receber a cura. E aí? Você nunca parou para pensar nisso, não? Eu já parei, eu vou te responder. Eu tenho a resposta para isso aqui. Eu quero te responder com a palavra de Deus. Então eu quero te dar três momentos. Uma pessoa que tem fé e recebeu o milagre. A outra que tem fé, mas não tem o Espírito Santo. E aquele que não tem fé e não tem como manifestar fé. E mesmo assim recebeu. Através da fé do outro que orou. Então qual que é o primeiro exemplo? Daquele que tem fé. Ou seja, a fé encontrou com a fé do outro. E hoje houve o quê? Uma manifestação de poder e houve o quê? Um milagre. Porque a fé de um encontrou com a fé de outro. Quero te dar um exemplo aqui, Atos capítulo 14, com o apóstolo Paulo. Versículo 8 ao 18. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, e esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possui a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E esse saltou e andava. Presta atenção. Enquanto Paulo ministrava, enquanto Paulo pregava, esse homem paralítico, desde a nascença, ele nasceu paralítico. Ele não podia andar desde quando nasceu. Ele ouviu a pregação de Paulo. Enquanto ele ouvia a pregação de Paulo, ele foi se enchendo de fé. E a Bíblia diz o quê? Que quando Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé, o milagre aconteceu. Paulo orou. Paulo disse, levanta-te. E ele foi o quê? Curado. Houve o quê? Um encontro. A fé do paralítico
ministrada pela vida do apóstolo Paulo, a palavra do evangelho da graça, gerou fé no coração do paralítico, e essa fé encontrou com a fé de Paulo, e houve o que? Manifestação de poder. Aleluia! Isso pode acontecer? Pode. Claro que pode. Enquanto você prega, enquanto você ministra, enquanto você testemunha, isso gera fé no coração do outro. E a fé do outro encontra com a sua fé. E a manifestação do poder acontece. O milagre acontece. O fluir no Espírito Santo acontece. Aleluia! Mas nós também temos um caso, um exemplo na Bíblia, de alguém que tinha fé, mas não tinha o Espírito Santo. Qual é o exemplo que eu estou usando muito aqui, que é a mulher, inclusive eu preguei sobre isso ontem, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que 12 anos sofrendo, gastando com médico, não tinha mais o que gastar. E a Bíblia diz o quê? Que ela, ouvindo falar de Jesus, o que ela disse? Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela não tinha o Espírito Santo, mas ouviu falar de Jesus. O ouvir, você percebeu que no primeiro caso, Paulo, o primeiro exemplo que eu dei, que Paulo pregando gerou fé no coração. Ao ouvir a pregação de Paulo, que era o evangelho da graça, gerou fé. Essa mulher do fluxo de sangue, ao ouvir falar de Jesus, isso gerou fé no coração, só que ela não tinha o Espírito Santo. No primeiro caso tinha, porque aceitou ali, houve uma conversão. Os ídolos, era um lugar idólatra, os ídolos caíram por terra, as pessoas aceitaram, abraçaram a obra da cruz, mas aqui não, ela ainda não tinha não havia ainda aceitado a Jesus Cristo. Tanto é que Jesus fala, olha, tua fé te salvou. Lá no final Jesus fala, tua fé te salvou. Ou seja, além da cura, ela teve salvação, mas foi depois do milagre. Você consegue compreender isso? A fé, a pessoa pode ter fé mesmo não tendo o Espírito Santo, mesmo não tendo sido batizada com o Espírito Santo. Mas ao fato de ouvir, a fé é gerada. A sua fé e a fé da pessoa, a manifestação do poder acontece. Você consegue perceber isso? Deixa eu te dar o terceiro exemplo. Oh, aleluia! Deixa eu continuar na mulher do fluxo de sangue. O poder que você carrega, a partir do momento que a pessoa toca em você, é descarregada, é liberada sobre a vida da outra pessoa, que não tem o Espírito Santo. Mas você tem, mas a outra também tem fé. Esse poder é manifestado, é liberado na vida da outra pessoa. Quando ela tocou na orla de Jesus, o poder fluiu de Jesus para a pessoa. Isso pode acontecer com você. Isso é poderoso, aleluia. Oh, isso me deixa... aleluia, aleluia. Poderoso. Mas também tem um outro aqui. E quando o outro não tem fé, e aí? Vai na sua fé. Irmão, quantas vezes eu já ministrei na igreja, irmão, se você não tem fé, vai na minha fé. Eu tenho fé para mim e para você. Pastor, o senhor tem exemplo disso na Bíblia? Eu tenho, tá aqui. Vou dar exemplo. Paulo, Pedro e Jesus. Olha só. Não estou falando nem dos outros, estou falando só dos três. Aí você mas não vale, é Jesus. Mas Jesus escreveu, eu li aqui para você em Marcos. Aquilo que Jesus deixou para mim e para você. Expulsarão demônios, curarão enfermos, restaurarão pessoas, famílias. Eu te li, é para mim e para você também, para os dias de hoje. Mas Paulo e Pedro, olha só. Pedro, Atos capítulo 9, não vou ler, Atos 9, do 41 e 42. Aí Pedro está lá, aí Dorcas, uma mulher temente ao Senhor, ela morreu. E eu te pergunto, um morto consegue expressar sua fé? Fala para mim. Porque se ele conseguir expressar, todo mundo sai correndo. Eu tenho fé, olha aqui, todo mundo sai correndo, que não é normal. Mas Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Mas ressuscitou por quê? Na fé de Pedro. A fé de Pedro foi o suficiente para manifestar o poder de Deus e ressuscitar aquela mulher. Tem uma ressurreição. Tabita, né? A Bíblia diz que é Dorcas. Levanta. E ela, ou seja, houve o quê? Ela tornou a viver, houve o que? Um milagre de ressurreição, por conta da fé de Pedro, não foi por conta da fé de Dorcas, porque ela já estava morta. O morto não tem como expressar a sua fé.
Paulo. Tá lá Paulo pregando. Aí tá lá eu, Tico, no terceiro andar, lá na janela, ouvindo Paulo pregar. Olha só, o cara dorme, pega no sono, e ele cai do terceiro andar. Você consegue? Eu devia ter sido uma pregação muito longa, né? O cara dormir, é um jovem cair do terceiro... Um jovem, não foi uma pessoa da minha idade não, né? Porque cansa rápido, não, era um jovem. Caiu do terceiro andar e morreu. E a Bíblia diz que Paulo foi lá e abraçou, ou seja, esse jovem ressuscitou. Olha só, alguém que dorme numa pregação, assim, aqui é a opinião minha, tá? A opinião minha você pode jogar fora. Mas alguém que dorme numa pregação não é alguém muito cheio de fé não, né? Mas deixa isso pra lá, isso é a opinião minha. Mas ele estava morto. É um outro exemplo, morto. O morto consegue expressar sua fé. Alguém que morreu porque dormiu numa pregação, num culto. Né? Quanta gente dorme no culto, né? Eu fico lá de cima, a gente dormindo. Eu fico, meu Deus do céu. Não sei se isso já aconteceu no seu culto, não. Mas no meu acontece muito. Não é que a minha pregação é ruim, não. Mas o cara dorme, não sei porquê. Mas deixa isso pra lá. Mas o cara dormiu. No culto que Paulo estava... Era Paulo, não era pastor Juraci, não. Era Paulo. Estava ministrando. Ele dormiu e morreu. Caiu do terceiro andar e morreu. Paulo foi lá, orou, abraçou o rapaz. Ele ressuscitou. O morto não tem como expressar fé. Foi a fé de Paulo. Aleluia. E Jesus? Lázaro morto, já cheirando mal. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Já está morto, já está cheirando mal. Mas ele ressuscitou. Pela fé de Lázaro, não, pela fé dele. Nem as irmãs dele falou, mas Jesus, mas como? Ele já cheira mal. Eu creio na ressurreição dos últimos dias, mas não hoje. Nem as irmãs estavam crendo. Mas foi na fé de Jesus. Nem os discípulos. Porque Jesus já estava falando, olha, eu vou lá, vou ressuscitar Lázaro. Nem eles estavam crendo nisso. Foi na fé de Jesus. Você compreende isso? Quando você manifesta poder, mesmo que do outro lado não tenha fé, vai acontecer. Aleluia. Percebe? Foi a fé deles, foi a fé de Pedro, foi a fé de Paulo, foi a fé de Jesus que liberou a cura, liberou o milagre, liberou o fluir do Espírito Santo, liberou a manifestação do fogo de Deus, liberou a manifestação do poder de Deus. Você entende isso? Agora presta atenção, pastor, como que eu alargo a minha fé? Como eu edifico a minha fé? Como que eu aumento a minha fé? Paulo já diz isso, ele te dá a receita. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como que é que edifica a sua fé? Como que aumenta a sua fé? Eu vou te falar, Paulo fala isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A pregação da graça, do favor de Deus, através do evangelho de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra do evangelho da graça, do Senhor Jesus, a sua fé é aumentada, a sua fé é edificada, a sua fé é alargada. Se eu e você queremos que a nossa fé seja edificada, que a nossa fé aumente, ouça a palavra da graça. Pare de ficar se enchendo de notícias ruins, da pena de ouvir. Para de ficar ouvindo isso, TikTok da vida. Para de ficar ouvindo besteirada. Pessoas nos perguntam assim, pastor, ouvir música sertaneja, samba, isso é pecado? Não é questão mais de pecado, meu irmão. A questão é, a pergunta que eu te faço é, edifica, aumenta a sua fé, você sai dali cheio de poder, cheio de fé, a sua fé está ali, você sai assim. Só isso. Não é questão de se é pecado ou não. A questão é, edifica, aumenta a sua fé. Você sai dali cheio de poder de Deus para manifestar. É só essa questão. Então, para você edificar a sua fé, se encha da palavra, da graça de Cristo. Amém? E tem outra maneira também, que é um ciclo virtuoso. Quando você libera poder através da sua fé, a sua fé também é aumentada, ela é edificada.
por conta daquilo que acontece, dos milagres que acontecem. A fé libera poder e o poder aumenta a sua fé. Você entende isso? A fé libera poder e o poder aumenta a sua fé. Então eu quero declarar para você hoje, comece a exercitar a sua fé hoje, agora, onde quer que você esteja, faça isso hoje. Amém? Eu quero fazer uma declaração sobre a sua vida, eu quero encerrar com isso. Olha que para você. Deus gerou fé no seu coração quando você ouviu o evangelho da graça de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo. Por isso você vive por fé no Senhor e na sua palavra, pois ela te garante o Espírito Santo de Deus e pela fé você vai manifestar o poder na sua vida e através da sua vida e ao redor. Outras pessoas serão impactadas pela manifestação de poder que sairá da sua vida. Receba essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Fica na bênção.